Boa noite! Tudo bom, gente? Como estamos? Como disse a Vivi, estou chegando para a segunda rodada de hoje. Hoje de manhã, hoje ao meio-dia, a Rô fez uma live aqui para vocês e a gente iniciou um projeto juntas que vai ser muito incrível, muito legal. Quem não assistiu, quem perdeu, pode acessar, está gravada, vai ficar gravada aqui no canal. Então, a gente só mudou a data, então a Rô não vai estar com vocês mais às quartas, meio-dia, vai ser terça, meio-dia, um projeto voltado para questões ligadas a empreendedorismo, área empresarial, corporativo, então todas aquelas coisas, sabe? Meta, pressão, aspectos da liderança, de que forma o nosso emocional ele se relaciona com todas essas questões. Então vai ser muito legal, pelo menos uma semana por mês eu vou estar junto com ela e as outras ela vai tocar aí junto com vocês. Beleza? Ótimo. Seja bem-vinda, Jana. Gente, vamos começar então a nossa live de hoje. Diferente das lives das semanas anteriores, em que eu tenho trazido aqui alunos e feito sessões ao vivo, inclusive se você não tem acompanhado esse conteúdo, eu sugiro que você assista às lives, porque tem sido muito profundo, muito forte o que a gente tem feito aqui, para realmente fazer com que você entenda o poder desse método, sabe? De você se abrir, acessar o seu campo emocional inconsciente. Então, para você que é novo aqui e não me conhece, eu sou Paula Correia, eu sou especialista em campo emocional inconsciente e o objetivo dos nossos encontros às quartas-feiras é fazer com que você expanda sua consciência e compreenda como é que funciona o seu mecanismo humano, como é, o que acontece nos bastidores, sabe? O que existe antes da sua mente consciente existir? O que acontece antes de você tomar uma decisão? O que acontece antes de você dizer, quero ser médica, quero casar, quero ir para a direita ou para a esquerda? O que acontece dentro de você antes que isso te encontre? E o tema da nossa live de hoje é o seguinte: o tema da nossa live de hoje é o seguinte: de que forma você pode se relacionar melhor com a energia do amor, com a energia do dinheiro, através da lei do retorno? Quem aqui já ouviu falar na lei do retorno? Você que está chegando aqui e que talvez ouvindo isso fala, ai, essa mulher vai falar mais do mesmo de autoconhecimento que eu já estou careca de estudar. Eu quero lançar um desafio para você. Fique até o final da live. E se você não sair daqui de cabelo em pé, se eu não botar você do avesso, você nunca mais volta no meu canal. Porque o conteúdo que eu trago a respeito daquilo que é tão batido, daquilo que é tão falado, é completamente diferente do que você está acostumada a ouvir por aí. Então, vamos começar entendendo, antes de mais nada, o que é a lei do retorno. Afinal de contas, se você ingressou nessa live, se você me encontrou no meu canal, ou se você vem buscando métodos de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, é porque você deseja se conhecer melhor, deseja se desenvolver para que os seus resultados sejam aprimorados. Logo, se você está de olho nos seus resultados e você quer que eles sejam mais significativos e satisfatórios, o que você está me dizendo é: tenho algum resultado, não estou satisfeita com eles, quero melhorar, quero mudar. Como que eu faço isso? E provavelmente, antes de você chegar aqui, você tenha caminhado por vários caminhos, tem encontrado muitas alternativas. Então, alguns de nós fomos para religiões, é, fomos para um canal mundo mais místico da coisa toda, fomos estudar física quântica, a lei da atração, não é isso, gente? Fomos fazer mapa disso e daquilo, fomos fazer tela de visualização, temos que pensar positivo. Quando nós decidimos mudar os nossos resultados,
e a gente entende que não é só sobre fazer mais um curso, não é só fazer uma faculdade, não é só sobre emagrecer para construir uma relação bacana, não é só sobre ser bonita, não é só sobre ser inteligente. Quando você começou a sacar isso na sua jornada, você começou a concluir que tinham pessoas com menos capacidade do que você fazendo mais dinheiro. Você concluiu que tinha gente menos inteligente do que você fazendo melhor do que você, tendo resultados melhores do que os seus. Você olhou para o lado e viu pessoas sem tanta estrutura construindo relações. Amigas, amigos que você, sei lá, nem achava bonito, casaram, tendo filho, e você fala, pô, qual o problema? O que está acontecendo comigo? Eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. E aí você se tocou que existia algum elemento que estava desalinhado. E se não era sua inteligência, não era beleza, não era corpo, era o quê? Aí você começa a sua jornada, você começa a sua busca, como eu comecei a minha. E quando nós iniciamos essa busca, a informação que chega para nós é: você tem que vibrar numa frequência de amor, de alegria, você tem que se sentir rico mesmo estando pobre, você tem que se sentir amada mesmo tendo sido rejeitada, você tem que se sentir escolhida mesmo quando você foi traída. E você fica olhando aquilo ali, você fala assim, mas como que eu vou provocar esse sentimento em mim se eu tô vendo o que tá acontecendo? Como que eu vou me sentir rica numa situação de escassez que tem dias que eu não tenho nem o que dar para os meus filhos comerem, como aconteceu comigo na minha infância? Eu e minha mãe sentadas numa mesa, fazendo uma oração e esperando um milagre acontecer, o pastor da igreja desce com uma cesta básica pra gente. Então, tem momentos muito difíceis na nossa vida, em todas as áreas. Talvez você fale, Paula, graças a Deus, eu nunca passei por isso, mas eu não consigo sair do teto de 15 mil reais. Eu ganho 15 mil, Paula, e não saio desse teto. E se eu faço 18, se eu faço 20, acontece alguma coisa e eu volto lá para os mesmos 15. Não importa. Não importa onde é que você esteja. Não importa em que nível, em que degrau você esteja na sua vida sentimental, afetiva, o que está acontecendo na sua vida sexual, na sua saúde. Não interessa. Existe um ponto que todos nós temos em comum. E o ponto é: eu estou diante de um resultado que não me agrada completamente e eu quero saber o que eu tenho que fazer dentro de mim para alterar esse resultado. Quem está neste lugar porque deseja entender o que acontece dentro de si para fazer com que os seus resultados sejam alterados. Quem está nessa pegada, quem está nessa vontade, digita eu aqui, para eu saber que você está junto comigo nessa jornada. Se você está junto comigo, com esse nível de consciência, entendendo que a gente vai ter que olhar alguma coisa dentro, para que essa coisa que está dentro da gente reverbere do lado de fora, se você está junto comigo, digita eu aí. E aproveita e já compartilha a live com aquela bênção, com aquela abençoada da sua amiga lá, para melhorar as duas, melhorar essa cabeça, que uma só melhorar não resolve não, tem que ir de bando. Já vai melhorando todo mundo junto. Ótimo. Então, estamos na mesma energia, na mesma frequência, caminhando para o mesmo lugar. Bora. Um dos pontos que você vai ouvir demais é assim, ó. Quem planta, colhe. Você já ouviu isso na sua vida, não viu? Nós temos que plantar para colher. E provavelmente você não começou a ouvir isso com 30 anos de idade. Você vem ouvindo isso desde a sua infância. Filha, você tem que plantar para colher. E aí, junto com essa ideia, vem um monte de crenças. Você tem que ser boazinha para Deus te aceitar, para as pessoas gostarem de você. Você tem que ser obediente para a mamãe te aceitar. Você tem que fazer tudo certinho, ser honesta e trabalhar bonitinho para ganhar dinheiro. Você tem que fazer tal e tal coisa para ter saúde. Desde que nós somos muito pequenos, a gente vem sendo bombardeado de informações que são informações de uma verdade relativa, não de uma verdade absoluta.
Só que você só começa a se dar conta disso da adolescência em diante. Você começa a questionar aquelas verdades impostas a você. E aí um dia você chega em casa e fala assim para sua mãe: "Vem cá, mãe, você falou que se eu trabalhar, se eu for honesta, se eu der duro, eu vou ficar rica. Peraí, mas e o tiozinho aqui do lado, que faz isso, isso, isso? Cara, eles moram numa mansão e o papai aqui, você, a gente mora nessa casa simples. Meu pai acorda às 5 horas da manhã, pega ônibus, trem, metrô. O vizinho aqui tem uma puta vida de boa e tem uma vida muito melhor que a gente. Eu já ouvi falar que ele trai a mulher dele, eu já ouvi falar que ele é desonesto, que ele faz coisa. Ele tem uma vida. E aí, mãe? Aí você fala, e o outro vizinho? Não trai a mulher, não é desonesto, mas o cara só trabalha uma vez por semana. E a vida deles é muito melhor que a nossa. Sem você perceber de forma muito consciente, a vida real começa a te bombardear de informações que fazem com que você coloque à prova todas aquelas verdades absolutas que você tinha engolido desde pequeno. O tal do plantar e do colher começa a ser questionado por você. E você começa a falar, mas o seu fulano de tal fumou até 105 anos, não teve câncer, não teve nada, morreu de susto. A mulher dele acordou com o cabelo feio, o velho morreu de susto. Não morreu de nada daquilo que fazia. Que coisa interessante. Nossa, o outro seu fulaninho de tal nunca comeu, nunca tomou um refrigerante, nunca comeu um negócio. Morreu de câncer no estômago. Que coisa esquisita. Nossa, a fulana de tal nunca colocou uma gota de álcool na boca, morreu de cirrose. Caramba! A fulana de tal sai com tudo que é homem, teve várias relações sem camisinha, aí não tá nem, nunca teve nada. A primeira vez que eu saí, comecei a sair com um namoradinho, primeira vez que eu tive relação sem camisinha, peguei uma DST. Aí você começa a questionar todas verdades absolutas que te enfiaram goela abaixo. Porém, se não há uma expansão de consciência, você fica nesse questionamento e conflito num campo que você não acessa com clareza. E você sente que dentro de você tem alguma coisa bagunçada, tem alguma coisa desalinhada, mas você não sabe exatamente o que é. Você sente que tem uma bagunça, tem uma desordem, mas você não sabe exatamente o que é. Esse conflito, essa desordem, é isso. O conflito e a desordem que a gente sente dentro da gente é essa essa briga que acontece por falta de uma compreensão, por falta de um despertar, por falta de uma clareza sobre como de fato a vida funciona, sobre como de fato nós funcionamos. E aí você é bombardeado todo dia com várias informações. Você quer ser feliz, você tem que casar. Você quer ser feliz, você não pode ter relação antes do casamento. Se você quer ser feliz, você tem que ter uma empresa. Se você quer ser feliz, você tem que acordar às 5 horas da manhã para fazer não sei o quê. Se você quer ser feliz, agora você tem que estar numa banheira de gelo. Se você quer ser feliz, você tem que fazer. E você, o tempo todo, bombardeado com várias e várias e várias informações. E chega no final do dia, você está exausta. Exausta. E você fala assim, por onde eu começo? E um desses aspectos que gritam dentro de você está diretamente relacionado a essa ideia dessa lei do plantar e colher. Vou explicar. Olha só. Quando nós estamos falando de vida material, nós linkamos a ideia de plantar e colher à ideia de uma plantação, né? Num sítio, num espaço. Então a gente imagina a gente jogando a semente, tudo parte física. Eu compro a semente, eu jogo a semente na terra, eu vou lá e rego, vejo a planta crescer, aí tem que ficar matando os bichos, aí tem que para aquilo crescer, eu colher, vender e ter o meu resultado final. Quando você ouve o termo plantar e colher, a tua cabecinha humana, física aqui, constrói essa imagem para você. Sim ou não? Você constrói uma ideia de que o plantio é sobre uma semente física,
numa terra física, que vai nascer uma plantinha física e uma colheita física. É assim que a tua cabeça funciona. E por que que a tua cabeça funciona assim? Porque é assim que você foi condicionada a acreditar que a vida funciona. Porque é assim que você foi adestrada a acreditar que a vida funciona. Só que quando você começa a confrontar essa tal dessa verdade absoluta com a vida real, você fica chocada. E você fica revoltada. Porque você quer entender por que que o fulano que fez menos ganha mais. Por que que o fulano desonesto faz sucesso. Por que que o fulano que passa por cima dos outros consegue. Isso ferve dentro de você. E hoje eu vou te explicar o porquê isso acontece. Plantar e colher não tem nada a ver com campo físico quando estamos falando de energia e emocional. Tem nada a ver. Você acordar todos os dias 5 horas da manhã e ser honesta uma vida inteira não garante o seu sucesso financeiro. Entenda isso. Você lutar todos os dias, treinar todos os dias, entrar numa banheira de gelo, dar meia dúzia de grito, bater no peito, virar o King Kong, não garante a tua vitória numa luta. Você, sei lá, ir para a igreja, rezar todo dia, ter uma fé bonitinha, não cometer pecado, tentar, né? Não garante que você vai alcançar os objetivos que você quer. Não garante. Paula, então que trolha que é esse negócio da lei do plantar e do colher? O plantio da sua vida, ele já se iniciou antes de você ter uma consciência lógica. Você já começou a plantar as suas sementes nesta existência desde o momento que você energeticamente se conectou com aquele casal. O seu campo de energia, o seu campo emocional inconsciente se sentiu conectado com a energia daquele casal, que seria seu pai e sua mãe. Se sentiu conectado com a energia daquele clã, com aquela história daquela família, com todo aquele rebuliço que aquele povo vivia. O seu campo emocional, repleto de crenças, se conectou com aquilo. Aquele movimento fazia sentido, combinava com o teu campo emocional inconsciente. Por isso que você mergulhou no saco do teu pai, depois você mergulhou no útero da sua mãe. Porque toda aquela estrutura, aquelas crenças, aquele movimento tinham a ver com tudo que você precisava experimentar, viver para se desenrolar durante essa vida. Certo? Tá dando para entender até agora? E aí, as sementes que você começou a lançar no seu solo chamado vida, elas começaram a ser lançadas dentro do ventre da tua mãe. Vou te provar isso agora. Você já viu uma mulher grávida de gêmeos? Por que é que os dois bebês não nascem com personalidades parecidas? A mulher tá grávida, gêmeos. Um bebê nasce gritando, berrando, com cólica, pontapé. O outro bebê nasce quietinho, tranquilinho, não dá um pingo de dor de cabeça. Mas, meu Deus, a mãe foi a mesma, a barriga foi a mesma, o processo de gestação foi o mesmo. Por que que um já tem uma personalidade e o outro tem outra? Desde o dia em que eles ingressam naquele veio, quando eles nascem, isso fica claro. Isso salta aos olhos. Não tem nenhuma razão acontecendo, não tem um cérebro operando, mas eu já tenho o Leandro de um jeito, o Leonardo de outro jeito. Eu já tenho
cada um se mostrando na vida de uma forma e eles sequer abrem os olhos. Eles sequer enxergam. Eles mal escutam. O seu cérebro não está pronto para ter discernimento de nada. Mas eles já são personalidades diferentes. As sementes já estão sendo lançadas em solo desde o ventre materno, antes de entrar. Então, a lei do plantar e colher não tem nada a ver com aspectos mecânicos, racionais ou das ações práticas no dia a dia. A lei do plantar e colher no mundo físico funciona para as questões materiais, no sentido de: a lei do meu país diz que se eu matar e for pego, vou para a cadeira de morte. Matei, fui pego, fui para a cadeira de morte. Então, plantei, colhi, fui. Os aspectos humanos debaixo da lei e do condicionamento, tudo bem. Eu posso dizer, plantou e colheu. Ok. Agora, fora isso, não há mais nada que funcione debaixo dessa lei num princípio racional da coisa. Ou seja, o que você vem plantando desde a sua chegada neste planeta, energeticamente, emocionalmente, é isso que desenha a tua história. É isso que desenha o teu destino. É isso que faz você poder ganhar a quantidade de dinheiro que você ganha. É isso que faz você ter o corpo que você tem. É isso que faz você se relacionar com o tipo de homem que você se relaciona. É isso que faz você ter os conflitos familiares que você tem. Gente, pelo amor de Deus, quem está entendendo isso que eu tô falando, escreve para mim, tô entendendo, me dá um sinal de vida, que você tá, que a sua cabeça tá expandindo com essa conversa. A gente precisa, hoje, a gente precisa enterrar essa crença dessa lei do retorno, do plantar e do colher relacionado a ações e questões físicas. Não é sobre isso. A lei do plantar e colher diz respeito ao mundo invisível. Diz respeito ao mundo invisível, emocional, inconsciente. Se você tem informações negativas sobre dinheiro, você pode plantar do lado de fora trabalho das 5 da manhã às 4, 24 horas por dia. Não vai prosperar. Não vai prosperar. Karina, não entendi como eu posso ter um campo antes mesmo de vir para o plano material. Karina, se você acredita que isso aqui é o real, que é isso que está no controle e no comando, eu sugiro que você assista meus outros conteúdos para você compreender, porque daí é um outro papo e é um pouco mais profundo. Nós escolhemos acreditar e entendemos que existe algo que transcende esta matéria aqui, ó. Você sabe como é que eu provo isso para você? Que existe algo que transcende a sua matéria e o teu cérebro? Vou te mostrar. Já acabei de explicar dos gêmeos. Já é um ponto. Vou trazer mais uma explicação. Você vai numa festa, Karina, e tem 10 homens solteiros. E você fala assim, ó, eu quero um homem para casar. Tem 10, 9 querem casar, só um quer bagunçar. Você escolhe qual o que quer bagunçar. Aí isso se repete uma vez, 2, 3, 10. Aí você fala assim, Paula, não é possível, cara. Tem alguma coisa de errado comigo. Porque todo homem que eu me apaixono não quer nada com nada. Aí eu vou perguntar assim pra você, Karina, vem cá. Você não acha que existe alguma coisa que acontece que transcende o teu poder de raciocínio? Que faz com que você se encante pelo homem que não quer nada com nada? Karina, você realmente acha que isso é uma coincidência? Karina, você realmente acha que você foi contratada por empresas que no fim do dia você se sentia da mesma forma em todas as empresas? Você realmente acha, Karina, que isso é coincidência? Aí você vai refletir, refletir
refletir, você vai falar, não, Paula, tem alguma coisa que faz com que eu me conecte com pessoas e lugares nos quais eu repito o padrão. Ué, mas se não é minha mente racional que está fazendo isso, porque eu só bati o olho no homem. Eu não usei o meu racional, eu bati o olho e me apaixonei. Eu fui numa empresa, eu fiz 10 entrevistas. A empresa que me escolheu. Então, assim, não é sobre a minha decisão lógica. Tem alguma coisa que está acontecendo aqui que me gruda em situações similares. O que é que me gruda em situações similares? Gente, não é alguma coisa que está dentro do seu cérebro. Não é alguma coisa que está dentro do seu cérebro. O seu cérebro não tem poder de criar essas conexões extrafísicas, porque é extrafísico. É alguma coisa que acontece fora da sua razão, fora do seu campo de percepção. Ela só acontece. Você acaba de comprar um carro novo, você para o carro num lugar, a árvore cai em cima do teu carro. Pô, por que você não pôde parar esse carro 20 metros para frente, 50 metros para trás? Por que você parou o carro exatamente onde a árvore ia cair? Explica para mim. Gisela, eu duvido. E aí eu te desafio. Eu quero que você fale para mim quem é que diz que a lei do plantar e colher não é no mundo material. Ninguém fala isso, Gisela. Todas as pessoas assinam embaixo e acreditam que a lei do plantar e colher é sobre o que você faz. Plante e colha sobre o que você faz. Não. O que você planta não é relacionado à sua ação. O seu plantio, ele acontece no mundo invisível. É sobre o que você sente. Então, se você sente, se você tem emoções negativas sobre uma autoridade, você jamais poderá ser um líder. Ou, se você assumir um cargo de liderança, você vai morrer de culpa todas as vezes que você tiver que corrigir, que demitir, que exortar. Por quê? Porque você tem ideias extremamente negativas sobre autoridade, liderança. Se você tem sentimentos e emoções muito ruins diante de um mestre, de um professor, diante de um, sei lá. Quando chega a tua vez de assumir essa posição ou esse lugar, das duas uma. Ou você nunca senta nessa cadeira e passa uma vida inteira lutando por aquele cargo, por aquela posição, por aquilo lá. Ou você assume mais um fardo gigantesco. E aí não consegue crescer, não consegue ser respeitada, não consegue ter sucesso naquela área. Por quê? Porque não é sobre plantar e colher no papel da coisa física ali. É o teu emocional que precisa ser modificado. Então, entender que o plantar e o colher acontece num lugar fora da tua ação. Não é sobre o quanto você trabalha, não é sobre quantas horas por dia você trabalha, não é sobre o teu grau de beleza. Essas coisas não vão garantir o teu sucesso, nem financeiro, nem afetivo, nada disso. O que vai garantir o teu sucesso real é a tua mudança no teu campo emocional, é a tua mudança no teu mundo invisível. Isso faz com que você altere o teu campo. Bom, aí vocês começam com a pergunta: como desenrola isso? Como desenrola? 1. Expande a consciência.
Se não expande a consciência, não chega em lugar nenhum. Como expande a consciência? Se nutrindo de conteúdos que vão explodir a sua cabeça. Porque se não explodir, a tua cabeça não vai funcionar. Água com açúcar, mais do mesmo, não vai funcionar. Filosofia e teoria não promove cura. Tem que te chacoalhar, tem que fazer arder, tem que queimar por dentro, tem que te revoltar. Sabe quando eu vejo as caras de vocês revoltados olhando o que eu falo? Eu sei que está acontecendo um processo ali dentro. Mais do mesmo não vai funcionar. Então esse é o primeiro ponto. Se o que eu falo não te revolta, se o que eu falo não te faz revirar na cama, se o que eu falo não faz te parar para pensar, se o que eu falo não faz te ficar puta, porque você fala, meu Deus, eu queria... Ai, pra que eu fui ouvir isso? Não vai te fazer chacoalhar tuas crenças internas. Primeiro ponto, expansão de consciência. Segundo movimento, aprender uma técnica, aprender um processo de acesso ao campo. Se você não sabe acessar o seu campo, se você não sabe ler o seu campo, se você não sabe ler as entrelinhas do seu campo, você não está entendendo nada que está acontecendo na sua vida. Nada. Nada. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Eu conheci um homem muito interessante, com todas as características que eu falei, esse homem aqui é admirável, admirável. E de repente, isso há um tempo atrás, de repente, houve um corte no nosso bate-papo, esfriou, beleza. O que eu fiz? Bom, se isto está acontecendo na minha vida, isso está acontecendo por quê? Porque eu tenho sementes plantadas que promovem esse tipo de plantio. As minhas sementes não são sobre o meu corpo, minha aparência, o que eu falei para ele, a mensagem que eu digitei. Não. É sobre o que eu sinto. Joia. Quando eu observei o comportamento dele naquela situação, eu disse, Paula, o que você está vendo aí? Fuga, medo. Tô. Essa fuga e esse medo estão dentro de você. Falei, joia. Essa fuga que eu vejo lá fora, esse medo que eu vejo lá fora, estão dentro de mim. Então eu vou fazer a minha jornada interna. Aí eu pego as ferramentas terapêuticas que eu ensino no Open, por exemplo, pego as minhas ferramentas e vou para o meu trabalho. Vou para a minha jornada. Se você é mecânico borracheiro, você vê que seu carro quebrou, o que você faz? Você para, analisa, reflete, pega as suas ferramentas e vai arrumar o teu carro. Não é isso que você faz? Você é dentista. Caiu uma obturação. Você para, olha, analisa, pega os seus instrumentos e vai lá fazer a obturação. É isso que nós fazemos no nosso emocional. A mesma coisa. Eu tô vendo que tem uma disfunção, eu paro, observo, analiso, porque não tem nada fora, tá tudo dentro. Então eu paro, eu observo, analiso, pego as minhas ferramentas e vou consertar, vou arrumar, vou ajustar. Ah, mas eu quero as ferramentas. Você precisa comprar. O mecânico trabalha sem ferramenta, ela cai do céu na cabeça dele, assim? Cai do céu a chave? Não, ele vai numa loja e compra todas as ferramentas que ele precisa para fazer um ajuste. Quais ferramentas terapêuticas você tem hoje para fazer os teus ajustes? Quais ferramentas terapêuticas você tem hoje para fazer os teus ajustes? Primeiro ponto. Segundo ponto. Quanto tempo, quanta energia, quanta dedicação você está disposta a ofertar para fazer o seu ajuste? É tudo com você. Eu sei o quanto eu dedico e coloco. Você tem que ver o quanto você quer dedicar e colocar. Então, o que eu fiz? Quando eu vi este cenário montado na minha frente,
Eu primeiro olhei as minhas emoções, o que eu tô sentindo? Tô sentindo isso, joia. Depois eu olhei para quem estava interagindo comigo e fiz o trabalho de espelhamento. O que eu tô vendo ali? Medo e fuga. Ok. O que tem aqui? Medo e fuga. Fui para minha jornada. Refleti, trabalhei com as minhas ferramentas. Tive um sonho à noite. Tive um sonho. Sonhei que tinha uma pessoa dirigindo um carro, eu estava do lado, o carro era blindado, e vinha um assaltante, um bandido. E ele falava para ela assim, para a motorista: vai, sai daqui que eu vou atirar. Uma metralhadorona assim na mão. Vai! E eu, no banco do passageiro, desesperada. Eu, vai, amiga, vamos. E ela não conseguia agir, ela paralisou. Paralisou. Ela não conseguia agir. Travou. Ela travou. E eu cheia de energia. Vamos, tem que ir, segue. Aqui é perigoso, você tem que fazer um movimento, você tem que ir. Morrendo de medo. Querendo fugir, querendo fazer. E ela raciocinando, com calma. Enfim. Esse sonho se desenrolou em vários aspectos. Quando eu acordei, já peguei meu celular, porque imediatamente quando eu acordo de um sonho, eu gravo meu sonho. Sonhei para não passar nada. Depois, eu ouvi esse sonho e eu comecei a entender que tudo aquilo que estava acontecendo nessa interação com este homem estava dentro do meu processo de cura e libertação. Peguei novamente as minhas ferramentas e fui fazer o meu processo. Limpar, tratar, mudar a perspectiva. Uma das coisas super interessantes que eu observei é que quando eu era pequena, quem dirigia o carro, quem dirigia a vida era minha mãe. E eu, no banco do passageiro, queria assumir o banco da motorista. A vida inteira eu quis sentar no lugar da minha mãe e fazer o papel dela. Eu queria dar as diretrizes, eu queria falar o que era bom, eu queria falar o que era certo, eu queria falar o que ela tinha que fazer. E tudo que ela fazia eu achava uma merda, igual estava no sonho. Exatamente igual. Entendeu? Ali, naquele sonho, ficou muito claro para mim. Aquele desespero em querer assumir um volante num lugar que eu não podia, porque aquele carro não era meu, aquele volante não era meu. E por mais que eu gritasse do lado, vai, faz, a motorista simplesmente não ia, simplesmente não fazia, não agia. Então, este sentimento de estar gritando para alguém fazer algo e aquela pessoa está paralisada, de estar esperando que aquela pessoa faça, haja, conclua, se movimente, e a pessoa está parada, estagnada, era o mesmo sentimento que eu estava sentindo em relação a esse momento que eu estava conhecendo aquele homem, que ele estava totalmente parado, estagnado, fugindo, né? Parou lá, estagnou, não vinha mais, não tinha uma troca, e eu queria poder gritar para ele, explicar para ele, dizer não precisa ter medo, mas não há o que eu faça. Porque quem está no controle da vida dele é ele, quem está no volante do carro dele é ele. Eu não posso controlar o outro, eu não posso controlar o alheio. Quando a sua consciência expande, quando você entende como é que o campo funciona, você já não está mais fora de você. Você já entende o que é um espelhamento. Você já faz perguntas poderosas. Você começa a entender o seu sonho. O seu subconsciente vai se abrindo. Ele vai falando com você. Ele fala com você através de um vídeo. Ele fala com você através de uma placa de trânsito. Ele fala... Cara, ele fala com você o tempo inteiro. Ele fala com você através de uma criança. Mas, para isso, você precisa estar em você. Você precisa saber se ouvir. Você precisa se entender. Não é na rebeldia, na rebelião, no vou queimar o sutiã na praça que isso acontece. Sinto muito. Mas, Paula, eu estou exausta. Sinto muito. Eu sei que você vem trilhando estradas há muito tempo. Eu sinto muito. Eu sei que você está cansada de ouvir. Eu sinto muito. Eu sei que você não aguenta mais ter que fazer isso ou fazer aquilo, ou aprender isso ou aprender aquilo. Eu sinto muito. Sinto muito. Eu também já me senti como você. Vamos fazer o quê? Agora.
O que eu posso te garantir? Tem uma coisa que eu posso te garantir, a única. Eu não posso te garantir mais nada. Eu posso te garantir uma única coisa. Posso te garantir uma única coisa. Se você decidir abrir o teu coração, se você decidir abrir os teus ouvidos, abrir o teu coração e deixar essa mensagem entrar e te acalmar e começar a descer na tua alma, sem o rebuliço da revolta por não estar acontecendo, por não saber exatamente o que fazer, por não saber como controlar, por não saber como mudar tudo do dia para a noite. Se você apenas relaxar. Só relaxa. Faz isso aí na sua cadeira agora. Faz isso, ó. Sim, eu sei que cansa, enche o saco, exaustivo. Só que eu te pergunto, que outro caminho temos? Que outro caminho você tem, se não o de ir para dentro, se encontrar com você? Qual é o outro caminho que você tem? Conta para mim, compartilha aqui no chat. Fala para mim. Para onde nós vamos fora da gente? Onde que você acha que você vai encontrar a tua resposta? Você acha que você vai encontrar as tuas respostas num templo? Você acha que você vai encontrar as tuas respostas? Onde você acha que você vai encontrar as tuas respostas? Que não seja dentro de você. Fala para mim, seja honesta com você. Seja honesta com você. Não há lugar nenhum. Não há nada que a gente possa fazer. Nada lá fora para curar o que está dentro. Então, Paula, como eu vou para dentro? Meditando, auto-hipnose, relaxando. Paulo, onde eu faço isso? Tem gratuito no YouTube, tem no Open, aprende na CPG, um pouco disso, e nos cursos menores de valor inferior. Eu não posso pagar 3 pau no Open. Compra o livro de 50, entra na CPG, 60 conto por mês, faz um outro curso de 500 conto, divide em 12. Começa! 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 Eu sei que se você não acreditasse no que eu falo, eu sei que se não queimasse no teu coração o que eu falo, eu sei que você não estava aqui. E eu sei que quando você me escreve as suas perguntas com ira, com indignação, eu sei que é porque você está buscando uma saída. Gisela, sabe o que eu sugiro, minha irmã? Que você não assista mais o meu conteúdo. Sabe por quê? Eu vou te falar. Porque o que você busca, você não vai encontrar em lugar nenhum. Se você não considera um conteúdo como esse, que diz para você que a lei do plantar e colher não é sobre as suas ações, não é. Se você não considera esta informação uma informação diferenciada, se você não compreende o que isso significa na prática, porque quando eu tiro uma informação de um conceito convencional e tradicional e trago essa informação para um conceito disruptivo, isso aqui tem todo um desenrolar. Se quando você me ouve falando isso para você é mais do mesmo, de coração, eu sugiro que você não me acompanhe mais. Sabe por quê, Gi? Isso vai te causar transtorno, frustração, ira, dor de cabeça, sabe? Então eu sugiro que você vá nessa sua busca de encontrar essa coisa que você está esperando. Porque quando eu me escuto falando que a lei do plantar e colher, que é pregada em todos os lugares e ensinada em todos os treinamentos por todas as pessoas, ela está diretamente relacionada à sua ação. E eu estou dizendo para você que não é sobre ação. Eu estou dizendo para você que é sobre campo. E você sequer consegue ouvir isso de
tanto furdunço que tá aqui, ó. Percebe, amiga? Então, às vezes é hora da gente dar uma pausa. Às vezes é hora da gente afastar, olhar um pouco de longe, sabe? Olha um pouco de longe, vai dar uma volta, vai ouvir outros conteúdos, vai se nutrir em outras fontes, bebe de outras águas. E aí passa um tempo, você volta ou não, sabe? Porque às vezes a gente se nutrir, tá ali naquele mesmo lugar e querendo brigar com aquilo para querer que saia dali alguma coisa que seja a nossa bala de prata, que vai mudar a nossa vida, não vai, Gi. Se eu tivesse a bala de prata que você procura, amanhã, eu teria 2 milhões de seguidores. Se eu tivesse o poder de ter a bala de prata que você procura, amanhã eu teria 5 milhões de reais na minha conta. Se eu tivesse a bala de prata que você procura, amanhã eu estaria com 4 quilos que eu ganhei a menos logo cedo. Esta bala de prata que você procura, essa sede que você tem de que alguém, um mestre, uma autoridade, um professor, uma terapeuta te entregue algo que transforme a tua vida, não existe, Gi. Eu não tenho problema nenhum, Gisela. Pode fazer quantas críticas você quiser, você é livre. E você vai continuar sendo bem-vinda no meu canal. Eu não considero o seu comentário uma ofensa ou crítica e nem considero um comentário favorável um elogio. Porque o que sai da boca de vocês sai baseado nos filtros de vocês e não no que eu estou ofertando. O que eu oferto é sobre Paula. O que sai de mim é sobre Paula. O que sai de vocês é sobre vocês, não é sobre mim. Então, quando o teu olhar ele fica nebuloso, você vê tudo nebuloso. Quando eu olho para uma pessoa que me diz alguma coisa XYZ, se o meu olhar estiver nebuloso, eu vou ver aquela névoa. Se o meu olhar está limpo, eu enxergo o que está acontecendo ali. E tá tudo bem. As trocas na nossa vida, elas acontecem dessa forma. Quando eu digo para você se nutrir em outras fontes, é uma sugestão que eu estou te dando terapeuticamente falando. Assim como às vezes num relacionamento. Às vezes a gente fica marretando, querendo fazer aquilo dar certo, querendo fazer aquilo acontecer. Às vezes é hora de soltar. Solta. Quando a gente solta aquela pergunta, quando a gente solta aquela resposta, quando a gente solta aquele como, pensem comigo, olhem para mim, olhem para mim. Vocês acham que eu tenho todas as respostas da minha vida? Vocês acham que a minha vida, ela está encaixada em todas as áreas? Vocês acham que eu não tenho desafios? Gente, vocês acham que eu não tenho questões que surgem e emergem o tempo todo? Quem aqui é CPG? Quem aqui é Open ou CPG, que a gente tem aula toda semana? Gente, não tem uma aula sequer que eu não abra para vocês uma questão minha. Eu falo com vocês das minhas finanças, eu falo dos meus relacionamentos, eu falo das minhas dificuldades. Gente, tá tudo aberto para vocês entenderem o quê? Que não tem pílula mágica, isso é ilusão. O que temos? Temos essa jornada. O que eu sinto? Ai, eu sinto raiva. Eu sinto raiva. Eu sinto raiva porque eu queria que você resolvesse para mim. Eu sinto raiva porque eu queria que você me dissesse o que fazer. Eu sinto raiva porque eu tô indo lá, eu tô fazendo errado e você não tá sendo claro bastante. E eu sinto que eu erro porque você não se comunica direito. Mas será que eu tô ouvindo o que está sendo dito? Percebe? Será que eu realmente estou pronta para ouvir? Será que eu estou pronta para ouvir
o que está sendo dito? Ou será que eu já venho com todas as minhas apostilas e o assunto começa e eu já jogo tudo aquilo em cima da mesa e eu digo, bobagem, eu quero a minha bala de prata? Por exemplo, os sentimentos que vão emergindo dentro de você, enquanto você me ouve, você se deu conta de observar? Você se deu conta de observar? Olha, se a gente está aqui reunido, somos 153 pessoas aqui só no YouTube. As lives têm chegado a 3.000, 3.500 visualizações. Pensa comigo. Se a gente está junto aqui, tentando entender, conversando, tentando aprofundar, se a gente não relaxar nesse lugar para tentar observar o que a gente sente, o que eu sinto? Meu Deus, tem um troço gritando aqui dentro. E esse troço que está gritando, vou dar um exemplo meu, tá? Suponhamos que seja em mim aqui. Nossa, tem uma coisa gritando aqui. Ai, eu acho que isso aqui tá gritando porque a Giselda questionou o que eu tô falando lá. Ai, isso aqui tá gritando, meu Deus, eu tô com raiva da Giselda, eu tô me sentindo ofendida, eu tô achando que a Giselda isso ou aquilo. Ai, o que eu tô sentindo? Eu tô sentindo isso, meu Deus, tá. Eu sei que isso aqui não é a primeira vez que eu senti, não é. Eu já me senti assim muitas vezes na minha vida. Onde foi que eu senti? Poxa, eu sentia isso toda vez que eu ia a fazer uma apresentação no colégio e minha mãe ia assistir. E aí minha mãe falava, vai, você tinha que melhorar isso, filha, você tinha que melhorar aquilo, ai, você fez um passinho errado, você não apresentou tão bem quanto deveria, poxa, ai, caramba, a Giselda é só uma manifestação do que eu carregava da minha mãe, é sobre a minha mãe, não é sobre a Gi, porra, ai, caramba, então eu já posso soltando a Gi aqui, eu já posso ir olhando para minha mãe, mas caramba, será que a minha mãe não via em mim um baita potencial, uma puta estrutura, e era o jeito dela amar, era o jeito dela querer me ver ainda maior, ainda mais potente, ainda mais capaz. Poxa, mas ela não falava isso pra minha irmãzinha, porque talvez ela não visse essa potência na minha irmãzinha, mas ela via em mim, eu preciso conversar isso com a Paula criança. Aí eu chego lá, Paulinha, presta atenção, sua mamãe não fala assim com você porque ela, sabe, tem raiva de você ou porque ela quer te envergonhar, ela fala porque ela vê sua potência, e ela sabe que você pode ser melhor, ela sabe que você pode fazer mais. Cara, é por isso que ela fala assim com você. Caramba, Paula, eu quero entender isso melhor. Assista as lives aqui que tá na playlist dos recrises que eu tô fazendo toda quarta-feira. Isso vai te clarear, isso vai te expandir. Porque o que nós estamos fazendo aqui ao vivo, às quartas do Recrisse, é isso. Para vocês entenderem que o troço é nosso e é dentro. É nosso e é dentro. Então, se você quer minimamente se perceber e minimamente se questionar, você não pode partir para o ringue do lado de fora. Entendeu? Não pode. Se você vai para o ringue do lado de fora, você já saiu de dentro de você. E quando você sai de dentro de você, você já não tem mais o que procurar. Porque já não são mais suas coisas, aí é dos outros. E aí você tá na briga com os outros. Você tá lá. Você tá falando assim porque eu tô falando assado. Você tá fazendo assim porque você é isso. Você tá fazendo assado porque você... Você tá fora de você. Quando você vai dentro, você fala assim, eu tô sentindo isso no momento em que isso acontece, mas não é sobre isso, é meu. E se é meu, vem de onde? E se é meu, nasceu onde? Eu sei, Gisela, eu sinto o seu desespero daqui. Só que se eu passar a mão na tua cabeça, eu te afundo mais no poço que você tá. Entende? Então eu deixo você vomitar, graças a Deus que você está vomitando na live, graças a Deus que você não está vomitando no seu emprego para ser demitida, que você não está vomitando no seu marido para acabar com o seu casamento, graças a Deus que temos um espaço para você vir, ó, com o dedinho lá no teclado,
vomita, fica à vontade. Primeira vez que eu encontrei a Matildes vomitou no meu pé todinho, na minha calça, em tudo. Graças a Deus que ela vomitou em mim. Imagina ela com aquele vômito em casa, no pai, na mãe, nos filhos, no marido. Tá tudo bem. Eu entendo isso. Eu fico até com vontade de chorar, me emociona. Eu não tô brigando com ninguém, eu não tô no embate com vocês. Eu tô junto com vocês. Eu não tô do lado oposto, eu tô no mesmo time que vocês. Nós estamos jogando no mesmo time. Só que se a gente brigar e dividir esse time, a gente não dá as mãos para caminhar juntas. Eu sei que vocês queriam ter a minha consciência. Eu sei que quando vocês me ouvem, parece que para mim é muito fácil. E de fato, são 13 anos nessa jornada. É óbvio que eu tenho mais clareza, é óbvio que eu tenho mais maturidade nessa. Mas é uma questão de prática, é uma questão de um pouquinho por dia, é uma questão de se mergulhar e de se permitir. Não tem outro caminho, gente. O jeito é nós nos abraçarmos. E como a Gi chegou aqui, vão chegar várias outras pessoas. E eu não quero o meu time, eu não quero meus seguidores, eu não quero meus alunos descascando a pessoa e descendo o cacete. Eu quero a gente acolhendo, mas acolhendo de forma firme. Porque se a gente acolhe passando a mão na cabeça, a gente afunda a pessoa. Então, como que eu acolho? Eu acolho apertando e mostrando para ela, Gi, se você continuar no embate, vai doer mais. Então, solta, 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 solta. Relaxa, relaxa, solta. Beleza? Vamos ainda falar mais sobre isso. Esse tema é amplo, esse tema é vasto, esse tema é gigante. Temos falado no CPG toda segunda-feira. Você que quer dar esse mergulho mais profundo com a gente, junte-se a nós. Menos de R$60 por mês, toda segunda estamos juntos. Fechadinho no Zoom, batendo papo. Tem técnica, tem trabalho, tem meditação. Bora para lá. Quer um movimento mais profundo? Open. Quer as ferramentas que o mecânico tem? Open. Não tem turma aberta ainda. Nós temos que nos unir. Não tem o que fazer. Agora, é o que eu sempre digo. Quer entrar na minha casa? Pode estar puta. Eu sei que você está na CPGG. Eu vi você a revolta semana passada. Você quer entrar na minha casa? Você é bem-vindo com tudo que você vier. Com todos os obsessor, desobsessor, catalisador, com tudo que você trouxer. Não tem problema não. Você é bem-vindo. Mas tem que ter educação e respeitar o meu espaço. Tem educação e respeito ao meu espaço? Pode vomitar ira, pode vomitar raiva. Não tem problema. Nenhum. Não me importo com isso. Porque eu sei que isso aqui é um canal de limpeza, ué. Se é canal de limpeza, eu tô recebendo gente toda estrupiada. Tá tudo bem. Agora, respeito. Se me desrespeita dentro da minha casa, eu tranco a porta, eu bloqueio, eu excluo. E sem peso na consciência. Porque eu sei que se eu deixar aberto, vai fazer alruaça no meu espaço. Que eu tenho que limpar para minha galera. Para minha turma. E é isso que você tem que fazer na sua vida também. Você não pode escancarar suas portas para todo mundo. Você tem que saber a hora de botar alguém para correr. Isso é equilíbrio. Eu abro a porta com amor, mas do mesmo jeito que eu abro a porta com amor, eu tranco ela na tua cara, quebro a tua cabeça lá fora. Você não é uma encrenca, Gisela. Você é a Paula adolescente. Ou você acha que eu não estou me vendo em você? Ou você acha que o que você fez comigo aqui hoje, eu não fazia com a minha mãe quando eu tinha 12 anos? Eu fazia. Eu não acabei de te contar um sonho? Que ela estava dirigindo a vida, dirigindo o carro, eu queria pular no pescoço dela e falar que eu dirigia melhor, e falar que o jeito dela dirigir era uma bosta? Eu acabei de te contar. Quem que era aquela Paulinha revoltada? Tá aqui na minha frente, tô olhando para ela aqui, ó, Gisela. Você não é uma encrenca, você tem potência, você tem energia, você questiona coisas que te desceu rasgando. Só que não fui eu que te entubei essas coisas, foi alguém lá atrás. E hoje o teu trabalho é olhar para quem te entubou isso, resgatar o teu poder e dizer, não foi você que me entubou, foi eu que engoli, eu vou vomitar. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Beleza, gente?
Então, é isso. Recado tá dado. A cada dia damos um passinho. A cada dia seguimos adiante. Esse é o nosso projeto, esse é o nosso objetivo. E é assim que vai ser. Enquanto eu estiver respirando, eu sei, Gi, sinta aí o meu abraço, sinta o meu carinho, porque você é a Paula adolescente, que eu tô acolhendo, né? Tô acolhendo ela hoje. Tô acolhendo, tô conversando com ela, tô explicando quem foi a mãe dela. Minha mãe foi incrível. Minha mãe foi uma potência. E eu achava minha mãe tão tchonga, eu achava minha mãe tão mais do mesmo, tão antiquada. E minha mãe foi, porra, minha mãe foi foda. Então, quando eu olho para vocês, eu vejo aspectos meus. Espelhamento, gente, não tem pra onde fugir. Vocês vão aprender isso. Beijo no coração, sintam o meu amor, sintam o meu carinho, sintam o meu abraço, acompanhem as redes sociais, venham mergulhar mais fundo com a gente na CPG, é uma delícia. Toda segunda às 8 horas, quem quiser pede o link para Andressa. Andressa manda aí para vocês, super acessível, menos de R$60 por mês. Você tem 4 encontros comigo, no Zoom, fechadinho, só nossa turma. E tá ficando cada dia mais gostoso, cada dia mais profundo, cada dia mais amoroso. Agora a gente tem a Zana vai vir com a gente para a CPG também. Vai ser bênção. Tô toda emocionada aqui. Gente, beijo para vocês. Amo a vida de cada um. Tragam mais, vamos bombar essa nossa comunidade, vamos transformar isso aqui numa potência amorosa, de acolhimento, de abraço. Mas lembra, se eu tiver que tacar tamanca e quebrar coisa na tua cabeça, eu quebro, tudinho, tá? Beijo, gente, fique com Deus, semana que vem tem mais. Beijão.